Bom, aqui vai um resumo, certo? Um resumo da aula passada. E nós vamos ver aqui basicamente tudo que a gente viu no decorrer da aula. Basicamente vai ser aquela intro, certo? E a parte dos cortes da edição do drone, certo? Primeira coisa que eu vou fazer é exportar meus arquivos para o meu Project Media. Isso é bem simples, certo? No menu File, aqui na parte superior, e Open, certo? Vou procurar meus arquivos, seleciono clicando e arrastando, ou abro de um por um, tanto faz, certo? Coloque em abrir, não vou colocar porque eu já abri lá, certo? Quando os meus projetos estão aqui, eles vão iniciar aqui embaixo, certo? Eles vão iniciar aqui. Se eles iniciarem em ordens diferentes, digamos que assim, ó, certo? Com o meu vídeo na frente e a minha intro atrás, eu posso inverter, certo? Clicando e arrastando para cá para o começo, ó, certo? Ou eu posso apagar os dois e colocar eles separadamente utilizando o Project Media, tá? Não é necessário eu colocar os dois e arrastar. Eu posso simplesmente pegar do meu Project Media e arrastar para baixo, que eu já vou arrastar na ordem que eu quero. No caso, eu vou pegar minha intro, cliquei, segurei, certo? Ó, arrastei para cá e soltei. Ela criou a minha track de áudio, certo? E a minha track de vídeo, certo? Que no caso é a minha intro. No caso ela não tem nenhum tipo de efeito ainda, certo? O que é que eu vou fazer agora? Eu quero adicionar um nome no meu vídeo, certo? Assim que esse círculo começa, certo? Estou utilizando as setinhas do teclado. Assim que esse vídeo começa, ó, certo? Eu quero que apareça o meu nome. No caso, o que é que eu vou fazer? Com o botão direito do mouse, eu vou clicar aqui nessa parte da track, certo? E vou escolher essa função, Insert Video Track. O que é que essa função vai fazer? Essa função ela vai adicionar uma nova track de vídeo na minha timeline, certo? E é aqui que eu vou adicionar o meu texto. Como que eu vou fazer para adicionar esse texto? Esse texto eu vou adicionar usando meu Media Generator, certo? Media Generator, como aprendemos nas aulas passadas, é aqui que eu vou adicionar cores sólidas, que eu vou adicionar textos e legendas, certo? No caso eu vou escolher essa opção, Text, certo? E vou clicar para cá e arrastar. Eu sei que o meu círculo, ele começa no final onde a minha agulha está aqui, ó, exatamente onde a minha agulha está, certo? Então, tecnicamente o meu texto vai começar dali, certo? No caso eu vou escrever meu nome. Escrevi meu nome, certo? Meu nome está escrito. Só que se vocês observarem, ó, o texto está branco e o fundo também é branco. Então, o que é que vocês vão ter que fazer aqui? Vão ter que alterar a cor do texto. Como é que eu vou alterar a cor do texto? Com essa opção aqui, ó, Properties, certo? Propriedades. Eu vou clicar aqui. Nessa região, eu coloco a cor do texto, certo? E nessa região é o fundo do texto, no caso o background. No caso, se eu colocar aqui, exemplo, verde, tá vendo? O fundo ficou verde. No caso, eu não quero cor nenhuma, então eu vou baixar isso tudo, certo? E aqui eu quero preto. Como é que eu faço para preto? Eu coloco aqui e baixo tudo aqui, ó, certo? Nessas setinhas. Ou eu clico aqui, ó, e arrasto bem pro canto aqui, ó, bem pro canto mesmo, certo? Deixo tudo aqui no nível mais baixo. Depois que eu fiz isso, minha cor do texto já está colocada. Eu avanço só um pouquinho, só para mim ver se o tamanho do meu texto tá bom, certo? Se não tiver, seleciono todo o meu texto, venho aqui, ó, posso aumentar o tamanho do meu texto também, não tem problema, certo? Depois que eu fiz isso, posso fechar essa caixinha. Essa é a parte do texto, tá? A parte do corte do texto. Se vocês observarem, o meu texto ele tá maior do que a minha intro, certo? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar exatamente aqui, ó, nessa parte aqui, ó, onde está a agulha. Eu tenho que fazer o corte do meu texto. Como é que eu corto isso? Eu clico no meu objeto de texto, certo? Ele vai ficar com a borda amarela. Com essa borda amarela, eu aperto a tecla S e aperto o Delete, certo? Ele cortou e apagou. Novamente eu vou fazer, certo? No caso, se eu quero desfazer uma coisa que eu fiz, Ctrl Z. Ele vai desfazer todos os passo a passo que eu fiz, certo? No caso, nessa linha amarela selecionada, certo? Eu vou apertar a letra S, certo?
e o botão delete logo após ter apertado a tecla S. O que foi que a tecla S fez? Ela cortou e em seguida eu apaguei esse texto, certo? No caso, a minha intro já está basicamente pronta, certo? Próximo passo é adicionar o vídeo em si, certo? Adicionar o meu vídeo na minha timeline, certo? No caso, o nome do vídeo é esse, praia, certo? Vou arrastar aqui para baixo e soltar, certo? Soltei, ele já ficou uma transição batida aqui, certo? Transição batida, já aprendemos o que é transição batida, certo? Primeira coisa que vamos ter que fazer é alterar a qualidade do vídeo, certo? Qualidade que eu digo é questão da iluminação. Nós aprendemos que nessa ferramenta conseguimos adicionar ferramentas para melhorar isso, certo? No Event Effects, certo? Abrir isso aqui, vou clicar em Color Corrector, certo? Não, desculpe, não é Color Corrector, Color Curves, certo? E vou dar um OK, certo? Depois que eu cliquei em OK, ele vai me abrir essa janelinha, certo? E essa janelinha que eu vou conseguir fazer minhas configurações. Aqui vai ser a parte das sombras e aqui vai ser a parte da luz, certo? No caso, eu puxo esse pra cá e esse pra cá, sempre respeitando o máximo o vídeo, tá? Tem que sempre analisar se a qualidade ficou boa, se não ficou muito estourado. Vou botar aqui mais ou menos na posição, certo? Depois que eu fiz as configurações, posso fechar e posso visualizar que é gritante a diferença que o efeito faz, certo? A iluminação muda bastante o vídeo, ó, certo? Certo. Qual é a próxima coisa que temos que fazer? É a parte dos cortes, certo? Muita gente teve dúvida nessa parte dos cortes. Como eu faço um corte, como que eu apago certinho, certo? No caso, isso aqui é só uma questão de prática. Com o tempo vocês irão pegar isso, certo? No caso, eu vou dar um espaço aqui, ó, para reproduzir o meu vídeo com a tecla espaço. E vou analisar a parte que eu quero cortar. No caso, eu quero cortar esse começo, certo? Ó, que o drone está parado e ele começa a andar. No caso, é aqui, certo? Aqui eu quero um corte. Como é que eu faço para cortar? Com o meu vídeo selecionado, que ele está em amarelo, tá? Eu vou apertar S, certo? Apertei S, eu cortei o meu vídeo. Depois que eu cortei, vou clicar com o mouse aqui, ó. Cliquei, ele ficou amarelo, ó. Amarelo ele está selecionado, certo? Esse pequeno aqui, ó, ele não está selecionado. Eu vou clicar, ó. Ele selecionou, certo? Depois que eu selecionei, eu aperto a tecla Delete no teclado. Quando eu aperto a tecla Delete, ele corta o meu vídeo, certo? No caso, ele já está cortado aqui, ó, certo? No caso, o que eu faço agora? Clico em cima do meu objeto e arrasto para juntar junto com a minha intro, certo? E agora eu vou buscar todos os objetos, todos os cortes que eu preciso fazer. No caso, deixa eu ver aqui onde eu preciso de cortes. Aqui eu não preciso. Movimento. Sempre eu vou fazer o corte em movimentações, certo? Ou seja, isso aqui, ó, como vocês podem ver na minha preview, é uma movimentação, certo? Ou seja, antes de chegar nela, ó, no tempo 34,03, eu vou fazer um corte, certo? Cortei. Então, isso é um pedaço, isso é outro pedaço, tá? Meu vídeo está dividido em duas partes. Depois que eu fiz isso, eu vou escolher a próxima parte que eu quero cortar, ó, que é, no caso, quando para a movimentação. Onde é que para a movimentação? É exatamente aqui, ó. Certo? Aqui, ó. Nessa parte aqui. No caso, o que eu faço? Vou cortar, certo? Cliquei, selecionei, ficou em amarelo. Vou apertar a tecla S, certo? Depois que eu apertei a tecla S, a parte que eu não quero é essa parte do meio, entre os vídeos. Lembra que é a parte que tem a movimentação, certo? Ó, é a parte que tem a movimentação. Essa parte aqui eu não quero, certo? Então vou apagar essa parte. Apaguei, juntei novamente, certo? E assim vai seguindo até acabar o vídeo, certo? Vou procurar a movimentação de novo. Ó, aqui eu tenho outra movimentação, tá vendo? Ó, aqui eu vou fazer um corte, certo? Fiz o corte. Espera até ele fazer o ajuste aqui, ó. É um pedaço bem grande que a gente corta aqui, certo?
exatamente aqui. S, apaguei. Juntei o vídeo, certo? Ou seja, eu fiz dois cortes. Vou voltar aqui de novo, ó. Eu fiz um corte aqui e outro corte aqui. Essa parte do meio todinha, eu não quero ela, certo? Então eu cliquei, selecionei, ficou em amarelo, delete, certo? Eu juntei. Vamos lá assistir até a próxima movimentação. Aqui, a próxima movimentação, certo? No caso, um corte aqui. Aqui eu quero outro corte. O que eu faço? Clico para selecionar. Letra S, está selecionado. Clico na parte que eu quero apagar, que no caso é essa parte de trás que tem a movimentação, e aperto Delete, certo? Depois que eu apertei Delete, basta eu juntar as partes, certo? Meu vídeo já está inteiramente cortado, certo? Todos os cortes, tudo direitinho. O que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso adicionar o meu final, certo? Que no caso são os 5 segundos finais, mais ou menos aqui, ó, certo? Apertei S para cortar, cliquei, selecionei, apertei S, cortei. Só que dessa vez eu não vou apagar, certo? Porque esse final eu vou querer, certo? O que é que eu vou fazer? Vou vir em Video Effects, certo? E vou vir nessa opção aqui, ó, Desfocus, certo? Essa opção que vai dar o desfoco no meu vídeo, que vai ser a parte pro final. No caso eu cliquei, segurei, ó, e arrastei e soltei aqui. Quando eu soltei aqui, ele me deu essa janelinha e já me deu a prévia do efeito, certo? Onde a minha agulha está? Minha agulha está em cima do meu vídeo cortado, certo? No caso eu posso diminuir mais aqui, ó, para poder notar um efeito tão alto, certo? Depois que eu diminuir, posso fechar, certo? Para não ficar esse efeito muito batido, eu posso fazer isso aqui, ó, que ele vai dar um efeito de fading, certo? Um efeito de cross no meu vídeo, tá? No caso, tá faltando coisas aqui ainda, certo? Então, transições, certo? As transições vamos adicionar nessas partes dos vídeos que tem corte, para não ficar essa transição muito batida, certo? Ó, transição, certo? Ó, transição, tá bom? Vamos adicionar nessas partes aqui. Como que eu faço isso? Venho na aba Transition, certo? E na transição eu posso escolher qualquer dessas transições, mas eu vou escolher essa aqui, Linear Wipe, certo? Quando eu clicar em Linear Wipe, eu posso escolher uma transição que eu quero que faça efeito do meu vídeo. No caso eu clico, seguro e arrasto. Eu só solto quando aparecer essa caixinha com o mais do lado, certo? Isso quer dizer que o meu efeito está no local certo para ser aplicado. Quando estiver, eu clico e solto. Automaticamente ele vai criar aqui, ó, ele criou uma linha, uma transição aqui, certo? Então eu posso fechar essa caixinha que ele me deu, não precisa mudar nada ali, e eu já posso visualizar a minha transição. O Vegas ele pode travar às vezes, certo? É normal. Na renderização isso não aparece, certo? No caso, se não conseguirem visualizar o efeito, vocês podem ir devagar até conseguir visualizar, certo? Ó, aqui eu estou conseguindo visualizar. E é só adicionar a transição em todos eles. Ali não precisa, que eu já estou com o cross, certo? Depois que eu fiz isso, eu vou adicionar o meu texto aqui no final, certo? Do tamanho. E vou botar edição. Edição, 2 pontos. Aperto o Enter para pular para a linha de baixo e coloco meu nome. Certo? Com isso que nós fizemos basicamente nossos créditos no final do vídeo. Então vai ficar assim, ó. Certo? Posso colocar um fading aqui, certo? O que seria um fading? Fading é um efeito que eu coloco manualmente no vídeo. Se vocês observar que no cantinho vai ter um triângulo azul, ó, muito pequenininho, certo? Nesse triângulo eu posso clicar, segurar e arrastar, ó. Ele vai me criar essa linha caindo até embaixo. O que quer dizer? Quer dizer que o meu efeito vai começar apagado e vai aparecer gradativamente, certo? Assim, ó. Certo? Ó. Então,
ele vai aparecer assim, para não ficar tão batido também, certo? E o último passo que tem que fazer é a renderização. Como aprendemos em todas as aulas, eu tenho que selecionar todo o arquivo, certo? Do final até ficar esse triângulo no final e esse triângulo no começo, certo? Depois disso eu vou vir na ferramenta File, Render As, certo? Ele vai carregar aqui a minha telinha de renderização. Depois que apareceu a minha telinha de renderização, eu vou escolher o padrão. O padrão que estamos utilizando é o Windows Media Video, certo? V11, 6.4 Mbps, HD 1080-24p, certo? Esse é o formato que estamos escolhendo. Aqui eu mudo o nome do arquivo, coloco o vídeo drone, certo? E posso colocar para renderizar, certo? E aí já iniciou a minha renderização. Ó, como pode observar, na minha preview ela está aparecendo tudo que eu estou fazendo, certo? E basicamente esse é um resumo rápido da aula de hoje. Se você não entendeu alguma parte, volta àquela parte até você conseguir entender, porque essa parte de corte e de transição é bastante importante para edição de vídeo, certo? Então, até a próxima aula.